Nosso Deus é grande e poderoso. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo Deus. Cante o Senhor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluia. Diga por gerações. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Você pode declarar isso ao Senhor? Diga sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Diga com quem quão grande é o meu Deus, cantarei quão e todos hão de Nós cantamos, Senhor, te exaltamos, ó Deus. Oh, aleluia. Aquele que é grande em poder, em majestade. Ó
Nós reconhecemos, Senhor, te damos honra, te damos glória. Aplauda o nome dEle, aplauda o nome dEle. Oh, a tua igreja, Senhor, te adora. Aleluia. Oh Deus, tudo que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cantamos, que nós adoramos, que nós celebramos. Aleluia. Meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
noite. Talvez diante de você tenha a porta fechada. Talvez a doença tenha batido na tua porta. Talvez você esteja diante de uma tempestade. Mas o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite dizendo para você: ei, eu sou aquele que posso todas as coisas. Eu sou aquele que abre a porta onde não tem. Eu sou aquele que te faz andar sobre as águas. No meio da tempestade eu sou contigo. Eu sou o grande. Eu estou com você. E não há nada que fique de pé diante do nosso Deus. Não há nada que fique de pé diante do nosso Deus. Você pode erguer as suas mãos assim. Nós vamos declarar isso nessa noite de forma profética. Você vai dizer para o teu problema, para a tua causa, para a tua situação nessa noite: não há nada que possa prevalecer diante do poder do meu Deus, do Deus que eu sirvo. Não há ferrolhos, cante, nem portas que se fechem. Não há doença, não há nada, nem culpa. E a tempestade. É Ele que dá ordem, querido, é Ele que dá ordem. Na voz daquele que, porque pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. É com ela na tua boca, querido, que você vai vencer. É com a palavra dele na tua boca que você vai vencer. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por que não falar um Deus festeiro? Eu acredito que entre os muitos deuses que se intitulam deuses, o único que marcou festas específicas na palavra no Antigo Testamento foi o nosso Deus. Deus é um Deus de festa, é um Deus festeiro, é um Deus que gosta de celebrações. E é interessante que o primeiro milagre de Jesus também foi numa festa. E uma linda celebração. Celebração essa, uma celebração de casamento. Em Caná da Galileia. Se você deseja, abra sua Bíblia comigo nessa noite no Evangelho de João, capítulo 2. A gente vai ler do 3 ao 5 apenas, para ver um pouco do que estava acontecendo ali. O Verbo encarnado, semelhante ao Deus Pai, é um Deus de festa, é um Deus festeiro, é um Deus de celebração, é um Deus de alegria. E Ele está ali agora para realizar o primeiro milagre em uma festa. O Evangelho de João, capítulo 2, verso de 3 a 5, vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. E no verso 5, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus libera uma palavra. Sua mãe lhe disse: o que ele disser, em algumas versões. Aqui na King James vai dizer assim: sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, isso faça. Meus irmãos, quando o auge da festa estava acontecendo, eu não quero me atentar à questão histórica e à aplicação teológica disso, mas a palavra liberada, uma única palavra mudou a história da festa. Festa é lugar onde a gente quer demonstrar gratidão, onde a gente quer mostrar às pessoas a vitória que Deus nos deu, a vitória que o Senhor tem
semelhante a esses dias aqui é um dia de festa. Só que em meio à celebração, algo aconteceu. Não foi talvez por falta de planejamento, irmão. O casamento na cultura judaica havia uma preparação de anos para que aquela celebração acontecesse. Não era uma festa qualquer, não era uma festa comum. Você lembra que essa mesma mulher, Maria, mãe de Jesus, ela foi prometida a José em casamento muito antes e a preparação foi feita. Quantos estão aqui, diz amém? Então o vinho não acaba por acaso, a interrupção, algo que quer parar a celebração, não é por acaso. Eu acredito que não faltou recurso, não faltou intencionalidade na elaboração da festa, mas diz a palavra que acabou o vinho. Algo que era essencial e ali aquela festa seria exposta, as pessoas que estavam fazendo aquela festa seriam levadas ao ridículo diante daquela sociedade. E de repente, quando todo mundo espera que viesse uma resposta afirmativa, ou alguém dissesse, olha, eu tenho recurso, vai comprar, também não dava. Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, que já pregou aqui, dando uma aula sobre a pasteurização do vinho, fala que nessa época era impossível produzir vinho, não era tempo de cega. Mas a palavra do Senhor diz que eles vão procurar Maria. Eu não sei qual o ofício de Maria, se fala o ofício de José. Mas eu aprendi com o doutor Isneda que mulheres é gestora de ideias, né? E eu acredito que Maria era uma gestora de ideias. Porque naquela grande festa, com tantas pessoas, inclusive o mestre Sala, que faz parte da história, um cerimonialista de ponta para fazer casamento tem que ser bom. Ele não é consultado, mas consultam Maria. E ao consultar Maria, Maria vai até Jesus, vocês conhecem. E agora o que me chama a atenção é a palavra liberada. Jesus, ele não destrata a sua mãe, mas naquela cultura ele estava dizendo assim, minha senhora, ou a senhora. E se ele fosse pernambucano, ele dizia, ô mãe, agora não. Ele estava dizendo assim, eu não posso fazer o que a senhora me pede, mas ela diz assim, não faz o que eu te peço, mas faz o que tem que ser feito. E agora uma palavra é dada de Maria que muda a história da festa, querido. Muitas vezes a história da gente precisa de uma única palavra para que a história mude. Faça tudo que ele vos disser. Aquilo que vem da boca de Deus, querido, é palavra certa para nós. Olha que eu não fui o melhor dos militares, passei apenas uma época no exército, só alguns militares aqui, e eu aprendi algo no exército. Uma ordem absurda não se executa. E agora o que Maria dá a eles é uma ordem absurda, porque agora Jesus olha para aquelas pessoas e diz, olha, pega ali aqueles jarros de 80 a 120 litros de água de purificação e serve ao pessoal, uma ordem absurda. Eu quero lembrar algo a nós, na noite de hoje. Há um poder na palavra liberada. A palavra ela não volta vazia sem que antes ela cumpra o efeito para o qual está sendo mandada. Muitas vezes nós temos palavras liberadas sobre a nossa vida, mas não nos apropriamos da palavra. Deus quer trazer à tua memória que palavras foram liberadas ao teu respeito e a palavra lançada não volta vazia. A palavra tem um poder extraordinário, não mágico, mas um poder profético. Nós vamos ver o poder da palavra falada, da palavra dita pela boca de Deus no livro do Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 a 31, você vai ver o poder da palavra liberada em ação. E disse Deus, e houve, e disse Deus, e haja, e disse Deus, e acontecia, e disse Deus, e acontecerá, e disse Deus, e não há quem peça, e disse Deus. E no versículo 31, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O fechamento é, e viu Deus que isso era bom. Toda palavra de Deus, vinda da boca de Deus, sobre os profetas de Deus, para a nossa vida, terá um bom final, porque a palavra lançada não volta sem produzir o fruto. A palavra profética lançada,
Houve uma palavra também que gera confrontamento ainda no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Versículo de 1 a 4, eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo. Todos nós conhecemos. Quando Deus diz a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ser tu uma bênção na terra em que você for. O versículo 4 vai dizer assim: então partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Quando Deus liberar a palavra, não questiona, irmão. Quando Deus liberar a palavra, não coloca dúvida. Quando Deus liberar a palavra, se apodera da palavra. Tem palavras que é difícil de se apoderar. Não havia azimuth, querido, não havia bússola, não havia GPS, mas havia uma palavra. Não havia expectativas humanas, mas havia uma palavra liberada. E quando nós conhecemos a palavra, nos apoderamos da palavra, nós passamos a praticar a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Abraão aprendeu tanto em obedecer essa palavra, que o capítulo de número 22 de Gênesis, versículo 8, ele agora está transmitindo aquilo que ele recebeu de Deus por meio da palavra liberada. A parafraseando, Abraão está subindo agora o monte Moriá para sacrificar Isaac. Isaac olhando e observando Abraão, quando de repente o menino diz: aonde está o sacrifício? Abraão já havia escutado a voz de Deus muitos anos atrás. Ele sabia que aquele que prometeu é fiel, ele não falha, ele não nos abandona, ele não nos deixa só. E agora é Abraão que recebeu a palavra, que libera a palavra. O Senhor proverá o cordeiro para si. Quem recebe a palavra e vive a palavra, transpira a palavra, pastor. É interessante que quando Abraão agora libera uma nova palavra sobre a vida de Isaac, me chama a atenção. Quem obedece a palavra, a voz de Deus, disso dá testemunho. Eu comentava com o pastor Wesley um pouco antes, que quando estava parafraseando esse texto, eu lembrei de uma palavra lançada, uma palavra liberada. O profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 4. Ele olha um contexto, um cenário totalmente de destruição, de impossibilidade, e ele libera uma palavra. Diz, pois, a esses ossos secos que haja vida. Deus te convida a liberar palavras sobre ossos secos nessa noite. Deus te convida a se apropriar da palavra que já foi liberada sobre a tua vida. Eu acredito também que a palavra de Deus não é só afirmação, mas a palavra de Deus também dá testemunho em cada fase da nossa vida. Se nós olharmos para a nossa trajetória, em cada momento da nossa vida, Deus tem uma palavra específica para nós. Seja uma palavra de exortação, seja uma palavra de confrontamento, seja uma palavra de ânimo, sempre haverá uma palavra. Você só se perde no caminho se parar de ouvir a voz de Deus. Só dá errado o final, querido, quando você não escuta mais as ordens que vêm do mestre. Porque já está tudo escrito. Nosso pastor gosta de dizer, me apoderei disso, já está tudo preparado, é só não errar o caminho e continuar ouvindo a voz. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus tem uma palavra para nós nos dias de tempestade. Eu sentei aqui nesse banco, lembrei que no ano passado havia algumas tempestades ao nosso redor. Mas hoje não há mais tempestade. Sabe por quê, querido? Porque a palavra foi liberada. E quando a palavra é liberada, ele diz assim: olha, acalma o teu coração, porque a tempestade também vai se acalmar. Hoje não há mais tempestade, há bonança. João capítulo 6, verso 20, disse Jesus, mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temas. É o Senhor, não tenha medo. É o Senhor, se acalma. Se a tua fase é fase de tempestade, pode ter certeza, fica esperando, porque Ele virá a teu encontro e liberar uma palavra sobre a tua vida. E as tempestades se acalmam.
Muitas vezes é momentos de impossíveis na nossa vida. Quantos impossíveis nós já vivemos? Já cheguei em situações na minha vida de dizer assim, meu Deus do céu, não dá mais. É impossível transpor essa situação. Eu não vou conseguir, se o Senhor não vier nesse momento e fizer algo, nada vai mudar ao meu redor. Jesus também é Deus nos momentos impossíveis para liberar uma palavra para nós. Se você puder, acompanha comigo Mateus capítulo 9, o verso de 24 a 26. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 9, de 24 a 26. Retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Presta atenção em nome de Jesus e pega essa palavra para a tua vida. Retira da sua vida algumas pessoas hoje. Eu fico impressionado, doutor Isneda, quando eu olho esse texto. Havia um pranto, havia choro, havia lamentação, havia, sabe, até aquelas pessoas que passam mal, porque enterro tem gente que não aguenta um enterro, toda vez desmaia. Nada contra, eu estou fazendo uma conjectura. Todo mundo está chorando, está muito preocupado porque a menina morreu. Aí Jesus chega, dá uma palavra de esperança e ao invés de se alegrar com a notícia, as pessoas riem. Cuidado com quem está entrando na tua casa. Cuidado com quem você chama para tuas festas, porque a gente conhece as pessoas, é no dia do luto. Meu pastor está dizendo, eu não gosto de negócio de festa, Paulo, eu gosto de ir no luto. Eu entendo por quê, porque Jesus fala sobre isso. Você já parou para observar esse texto de forma prática e literal? Na verdade, querido, era para haver uma comoção, uma celebração, há uma possibilidade, porque todos que estavam ali estavam aparentemente sofrendo junto com aquela família. Eu quero ser boca de Deus para você, eu tenho feito isso na minha vida. Retira da tua vida algumas pessoas necessárias. Muitos, queridos, choram nossas derrotas, mas poucos celebram as nossas vitórias. Como nós não somos Deus para discernir quem é quem, a gente vai orando e conforme o comportamento a gente vai tirando. E eu acho interessante que nesse caso não foi a pessoa que tomou decisão. Deus falou. Fica atento à palavra liberada, porque muitas vezes não é para colocar para dentro, não, é para deixar aí mesmo. É para tirar de perto. Ele disse, tira da tua casa hoje. Só depois que essas pessoas são tiradas é que Jesus libera a palavra, Talita. Menina, levanta! Agora dá para ter festa, porque quem precisava sair já saiu. É tempo de celebrar. Quantos estão entendendo Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Eu quero fechar nossa reflexão, pastor Wesley, falando para você a obediência à palavra liberada. Se você nunca leu esse livro, eu aconselho você a ler, principalmente se você é seminarista, pastor, é ministro local, o Whitman Neal, autoridade espiritual. Aquilo para quem é colérico ou sanguíneo é uma prensa. Fala muito sobre a questão de obedecer à autoridade constituída. Porque onde há palavra liberada, precisa haver submissão, porque senão a palavra liberada não serve de nada. O que adianta ter profeta? O que adianta ter palavra, se não há obediência à palavra? A festa ia acabar, irmão. Se eles não obedecem a tudo, exatamente tudo que Jesus falou, não tinha festa. Você já viu isso? Já prestou atenção? A festa ia acabar, pastor. Se eles não obedecem literalmente a palavra liberada, a festa acaba.
Deus está lembrando a você, obedeça a palavra, viva a palavra, execute a palavra, que quando nós recebemos a palavra e praticamos a palavra, a festa não acaba. Tem festa todo dia, todo ano tem festa. Aonde a gente vai, há júbilo e alegria. Por conta da palavra liberada. As tuas decisões hoje definem destinos. Nós imaginamos que às vezes uma atitude, uma ação, uma decisão nossa é coisa só para agora. Não. A palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, diz a palavra do Senhor, alcançará os nossos filhos e os filhos dos teus filhos. Há uma importância muito grande naquilo que Jesus fala, igreja. Às vezes a gente acredita que é só uma palavra comum. Eu preguei lá no recreio, no pastor Adiel, dizendo que dá pitaco na nossa vida. Muita gente dá. Pitaco no Nordeste é um conselho de alguém que não tem propriedade sobre o assunto. Muitas vezes a gente dá ouvidos a quem não é especialista, nem tem autoridade para resolver as coisas. Principalmente numa época de redes sociais. Você assiste tantas pessoas, assiste tanto Instagram, mas não dá valor à palavra profética liberada. Mas naquela festa tinha pessoas com ouvidos atentos e prontidão para obedecer a palavra. A palavra liberada. Romanos capítulo 5, verso 19, diz assim a palavra de Deus. Sendo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você entende que a mesma palavra foi liberada, mas a atitude diante da palavra liberada muda a história? Quais palavras Jesus já declarou para você, o Espírito Santo já lançou sobre a tua vida? Palavras talvez que você não tem se apropriado, que você não tem tomado posse, ou pior do que isso, desobedecido. A desobediência é uma palavra profética liberada, tem consequências inimagináveis. Eu nunca vivenciei no meu ministério algo semelhante. Já ouvi falar algumas vezes de um casamento que falhou ali, no exato momento, a noiva deixou o altar. É impossível esquecer algo como isso, irmão. Imagina uma festa de casamento que iria ser interrompida no ato da festa. Imagina como seria a memória positiva daquela família, daquela casa, de todos que estavam ali. Porque se Deus é especialista em celebração, o nosso adversário é especialista em destruição. E se a gente não está atento à palavra liberada, à palavra profética, há choro, há morte, há luto, há dor. Mas nesse caso não. Nesse caso houve festa. Para ir para o finalzinho da nossa breve reflexão, quero dizer assim para você: entre você e Deus sempre haverá alguém. Eu falei sobre isso agora à tarde. Nunca seremos tão bons, tão capazes, tão suficientes de resolver tudo que está ao nosso redor. Nós precisamos de pessoas. E de preferência pessoas que ouvem a voz de Deus e obedecem. Talvez a pessoa que procurou, o mestre Sala que procurou Maria, não tinha acesso a Jesus, mas ele conhecia Maria. Anda com quem anda com Jesus. Fica perto de pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo. Ainda que você não tenha acesso ao Santo dos Santos, tem acesso a pessoas que têm acesso ao Santo dos Santos. Eles talvez não tivessem o acesso, pastor Wesley, à pessoa de Jesus, que era cercada por milhares de pessoas. Imagina Jesus numa festa, irmão. Tenta imaginar comigo. Jesus andando pelas ruas, uma multidão o espremia. Agora imagina ele, irmão, numa festa. As atenções voltadas para Jesus. Todo mundo queria falar com Jesus. Poucos tinham acesso. Mas alguém conhecia alguém que falava com ele ao ouvido. Se aproxima de pessoas de Deus.
se relaciona com pessoas de Deus. Anda com pessoas de Deus que ouvem a voz de Deus e obedecem à voz de Deus. João capítulo 2, verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, isso fazei. Qual foi a última vez que Jesus te pediu alguma coisa? Porque se Jesus não está te pedindo nada, tem algo de errado, você parou de ouvir. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador, mas Jesus tem prazer em falar conosco e nos dar direcionamento. E geralmente a direção que Deus nos dá nos confronta. É difícil de obedecer. Qual foi a última vez que Jesus falou com você, te pediu algo? E ouvindo o Senhor, você obedeceu ou travou. É absurdo, é impossível, jamais pode acontecer, não vai dar certo. E você está esquecendo que não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele diz. Não é sobre nós, é sobre Ele. Se fosse sobre nós, a história acabava, mas é sobre a palavra dEle. A palavra dEle fez gerar céus e terra, a palavra dEle deu vida aos mortos, a palavra dEle liberada deu vista aos cegos, a palavra dEle liberada restaura vidas, a palavra dEle é poder. Não é sobre nós, é sobre a palavra. Se você pode, ficar de pé, querido, eu quero orar com você. Se você deseja, vem para o altar do Senhor. Eu me sinto em casa, então eu quero pedir a você, vem para o altar, querido. Se você ouviu essa palavra, é para você, vem para o altar do Senhor. Eu não tenho poder de mudar nada na história, mas Ele tem o poder de liberar a palavra. Eu sou apaixonado por Jesus. Porque todas as vezes que chega ao meu limite, Ele ainda tem fôlego. Todas as vezes que eu não tenho mais condição de fazer nada, de mover, nem de andar, nem de olhar. Não, irmão, quando tudo parece que acabou, que vai haver choro, que vai haver vergonha, humilhação, Ele diz, não, vai ter festa, porque Jesus está na casa. Aonde Jesus está, irmão, a morte vai embora. Aonde Jesus está, Ele faz cessar as guerras, queima os carros, corta a lança. Oh. Príncipe da paz, Ele tem a palavra. A primeira, a segunda, a terceira, a última. O último culto que eu ministrei aqui o ano passado foi esse mesmo hino que o menino cantou, a última palavra. E quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, o que eu vou pregar? Essa igreja é regada de palavras. Irmão, a responsabilidade de pregar aqui é incrível. Se Deus, eu não quero ser notado pela palavra, mas eu quero que eles sejam tocados pela palavra. E o Senhor disse, a palavra é minha, Paulo. Quem dá a palavra sou eu. Faça tudo como eu disser. Pai eterno, Deus querido. Há aqui, Pai, dezenas de pessoas nesse altar. Pessoas que te amam, pessoas que te servem, pessoas que creem no nome do Senhor. Há aqui também os meus colegas pastores, Senhor, ministrando sobre a vida, ó Deus, desses filhos amados do Senhor. Eu não tenho, Deus, o poder de mudar a história dessas pessoas, de determinar, ó Deus, o fim do choro, de fazer a festa continuar, mas eu creio, assim como eles creem, que o Senhor tem o poder de liberar a palavra que transforma. E quando o Senhor libera a palavra, o choro vai embora. A festa continua. Oh Senhor, o Senhor tem a palavra. O Senhor tem o poder, o Senhor faz. Queremos o Senhor, meu Deus. O Senhor, a direção do Senhor. Oh Deus, vai cessar as vozes inferiores dentro de nós. Oh Deus, que nos impede de avançar em direção ao alto.
palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para os meus caminhos. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Jesus. Pai eterno, Deus querido, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos. Ah, Senhor, eu vejo o Teu Espírito Santo passeando no nosso meio. Como uma brisa suave nesse lugar, Pai. O Senhor está tratando o Teu povo ao pé do ouvido, falando as palavras que nós necessitamos nessa noite, meu Deus. Sem a Tua palavra a gente erra o caminho. Sem a Tua direção, Pai, nós iremos perecer. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não nos deixa à deriva. Quando o inimigo pensa que vai nos envergonhar, o Senhor libera a palavra. A história muda. A festa continua. Aonde havia pranto, haverá riso. Em vez de vestes de luto, vestes de louvor e celebração. Onde haveria morte, haverá vida. E vida com abundância. Plenitude de vida. Sobre a nossa casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, sobre os teus filhos e os filhos dos nossos filhos. Haverá a palavra que sustentará geração a geração, geração em geração. Deus, não faltará palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.